Alô, meus prezados amigos, irmãos, ao meu bom dia, a paz do Senhor, e sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o livro de Lucas, uma passagem que é bastante interessante, porque geralmente ela é tratada como sendo a passagem a respeito da ceia do Senhor. Mas tem algumas coisas ali entre linhas que normalmente não é tratado e muitas pessoas não sabem. E eu creio que é bom a gente saber das Escrituras o máximo possível que nós puder saber. É lucro para nós. O máximo que nós puder conhecer do nosso Deus, o nosso Pai, né? Do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, sempre é lucro, sempre é bom para nós. Então, vamos aí às Escrituras para nós, então, dar início a este aprendizado, onde eu estou aprendendo com as Escrituras e você também, a gente vai apresentar as Escrituras, você aprende com as Escrituras também, né? Com o Espírito Santo que está na Palavra de Deus, certo? Vamos lá então. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos 14 em diante. Olha, é interessante nós ver aqui que na epígrafe está escrito assim: instituição da ceia do Senhor. A epígrafe não é uma palavra inspirada, não é uma escritura. É algo que os tradutores da Bíblia, então, eles colocaram ali, acrescentaram para facilitar, né, o estudo bíblico. Não só as epígrafes, como também a divisão em capítulo e versículo, né? As escrituras mesmo, elas não eram assim, elas eram corridas. E foi dividida essa parte que de certa forma ajuda muito no estudo. Então nós vemos que a epígrafe fala instituição da ceia do Senhor, assim nos dá um entendimento de que esse texto ali trata da ceia do Senhor apenas. Mas tem mais alguma coisa ali que nós vamos ver no decorrer desse vídeo, tá bom? Vamos então à leitura. Veja bem que diz ali: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Veja que está falando de Páscoa aqui, não do ceia do Senhor, né? Antes do meu sofrimento. Agora, se repare, preste atenção, peço nesses dois versículos aqui que está destacado nessa cor meio esverdeada, pai. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja que aqui está falando da Páscoa. Jesus está dizendo que ele desejava muito comer essa Páscoa com os seus apóstolos, e antes, né, do seu sofrimento, e aqui ele diz que nunca mais ia comer a Páscoa com os apóstolos até que ela se cumpra no reino de Deus. E no versículo seguinte nós diz o seguinte: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Veja a diferença da ceia do Senhor aqui, que aqui não está falando no pão, em partir o pão. Está falando sobre comer a Páscoa. E aqui está falando no cálice, mas o Senhor Jesus aqui ele não está dizendo nesse trecho que esse cálice é o cálice do sangue dele, o sangue da nova aliança, que ele vai falar mais tarde. Prosseguindo aqui: e tomando um pão, agora sim, agora aqui a parte da ceia, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear,
tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Você percebeu a diferença aqui? Enquanto eu estava na igreja denominacional, eu não aprendi isso aqui. Eu tinha tudo como uma instituição da ceia do Senhor. Para mim, isso tudo que fazia parte da ceia do Senhor. Mas estudando mais profundamente, então a gente vê claramente que aqui do versículo 14 até o versículo 18 está falando da Páscoa judaica. E o versículo 19 e 20 está tratando da ceia do Senhor. Então, neste momento, o que acontece aqui? Dois eventos. Jesus, primeiramente, ele fala para os seus discípulos para irem diante dele e preparar o lugar onde fosse, então, comida a ceia. Ceia da Páscoa. A Páscoa, que era composta, né, de carne de um cordeiro e ervas amargas, e como nós vemos aqui, tinha um cálice que falou que era fruto da vida. Não era suco de uva, porque nessa época era impossível ter suco de uva, era vinho mesmo. Suco, mas fermentado, então transformado em vinho. E nós vemos que o Senhor Jesus, então, o que ele fez? Ele, com os discípulos, ele comeu a Páscoa, beberam do cálice do vinho, e a seguir, o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, colocando daí o cálice como sendo o seu sangue e o pão como o seu corpo, né? Simbolizando isso aqui. Então, o que é que nós vemos aqui nessa parte? Dois eventos importantes onde nós devemos distinguir um do outro, certo? Então, assim que nós vemos, né, como já frisamos ali, dois eventos, e que é importante nós distinguir, porque dessa distinção nós vamos entender outras partes das Escrituras. Outras passagens vão ficar claras na nossa mente. Você veja que, sendo dois eventos ali, Jesus estava terminando a Páscoa, porque ele falou não comeria, ele falou estava ansioso, estava desejoso de comer junto com vocês esta Páscoa e beber daquele cálice, mas ele falou: não mais vou comer com vocês, e não mais vou beber o cálice com vocês, esse fruto da vida, até que chegue o reino de Deus. Então você percebe aqui uma ruptura. Os apóstolos do Senhor Jesus eram todos eles eram judeus, né? Que estavam ali. Então o Senhor Jesus, ele veio dos judeus, ele veio para os judeus. E então ele veio cumprir a lei. Até ali a lei vigorava, o Senhor Jesus praticava a lei, com os seus rituais, com tudo, porque a nova aliança só ia começar a vigorar a partir de quando o seu sangue fosse derramado. Percebe? Então, nesse evento, o Senhor fez duas coisas. Ele falou: aqui eu termino, vamos dizer assim, o meu trato com Israel. Aqui vai parar, não é questão de terminar. Veja bem, não é terminar, porque ele falou que depois, lá na frente, quando viesse no reino de Deus, então ele ia prosseguir a comer a Páscoa e a beber do cálice, do fruto da vida, com os judeus, porque os que estavam ali eram judeus. E a seguida ele falou a respeito do seu sangue, do cálice que ia representar o seu sangue, o sangue da nova aliança. A nova aliança também é com os judeus, mas a igreja, ela só entrou em cena, vamos assim dizer, a partir da nova aliança. A igreja, ela não fez parte da antiga aliança, ela entrou na nova aliança. Então Jesus, instituindo, ele
como se diz, terminando o seu relacionamento, por assim dizer, temporariamente com os judeus, ele começou, né, ele dava início a um relacionamento agora não só com judeus, mas também com gentios. Porque veja bem, a igreja é formada de todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Não importa a raça, não importa sexo, não importa a posição social, não importa nada. É todos os que creem. Então no judaísmo os gentios eram separados, eram fora. Agora não, o Senhor Jesus estava abrindo a porta da graça de Deus para os gentios também. E a ceia do Senhor era um símbolo disso. Enquanto que a última Páscoa ali era assim, como se diz, uma pausa dada em Israel. Israel ia ficar parado por uns tempos no relacionamento com Deus. Não que Deus não cuide deles, o Senhor cuida deles. Mas aquele relacionamento que o Senhor tinha com eles, exclusivo, então, ficou parado. E a partir, então, da morte do Senhor Jesus, a partir do Pentecostes, mais certo, então começou um relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. Seja judeu, seja gentil, seja quem for, que é salvo, que crê no Senhor Jesus, está inserido na igreja, então o Senhor Jesus está tratando com essas pessoas, que é o caso que está tratando agora. A igreja, por que ali na ceia do Senhor, principalmente em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, que é o correto ali da ceia do Senhor, fala, né, que fazer isso em memória de mim, né? O apóstolo Paulo, depois ele explica ali que a ceia do Senhor não é um banquete de comida para se empanturrar de comer e ficar bêbado, mas era apenas uma ceia moderada, simbolizando, né, a morte do Senhor Jesus. É um memorial para que as pessoas se lembrem do que Jesus fez. Nós nos lembramos em cada ceia do Senhor o que o Senhor Jesus fez por nós, para a nossa salvação. Então, esse é um memorial. E diz ali que é para fazer isso, né, a ceia do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Portanto, a ceia do Senhor, ela continua até quando o Senhor vir buscar a sua igreja aqui. Então, é a ceia do Senhor. Percebe? A Páscoa judaica não tem nada a ver com a igreja. Porque o Senhor Jesus foi bem claro. Terminou a Páscoa e entrou a igreja com outra simbologia, a ceia do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, então vai se cumprir aquilo que o Senhor disse, até que ele falou para os judeus ali: não beberei mais do fruto da vida até que venha tomar novo no reino de Deus. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, agora eu vou parar um pouquinho de tratar com vocês, os judeus, vou dar um tempo, vocês aguardem um pouco, e eu vou tratar com a igreja por um período. E assim, quando eu tiver tratado com a igreja, isto é, quando o último gentil, quando o último predestinado para a igreja entrar na igreja, né, entrar no corpo de Cristo, então o Senhor vem arrebatar a sua igreja, e aí sim, depois que a igreja é tirada daqui, o Senhor volta a tratar com Israel. Isso vai acontecer no milênio, né, quando o Senhor Jesus volta em glória para reinar aqui nesta terra. E então ele estará participando como os judeus novamente da Páscoa, estará tomando daquele fruto da vida que ele falou que ia voltar a tomar, né? Deu um tempo, o tempo da igreja, o tempo da graça, e quando terminar esse tempo da graça, o tempo da igreja aqui na terra, então o Senhor voltará a participar da Páscoa com os judeus e com aqueles que estiverem vivendo no milênio.
Percebe? Então isso aqui você veja como fala claramente que há uma distinção entre judaísmo e Igreja do Senhor. É lamentável que as igrejas da cristandade eles misturam igreja com Israel e faz aquela salada, e daí as pessoas não conseguem entender a palavra do Senhor, não conseguem entender a Bíblia, fica naquela dúvida, uns desistem, largam mão, outros ficam angustiados porque não conseguem entender. Mas é questão de estudar, de buscar se aprofundar. Quando nós temos vontade, temos gosto pelas coisas do Senhor, o Senhor vai nos revelando. Não que o Senhor revela, vem e fala para nós, como é revelação, como falam nas igrejas, sonho, coisa assim. Simplesmente nos revela pela própria palavra. Nós encontramos partes que encaixam com outras partes, formando um todo, então fica claro, podemos compreender claramente aquilo que nós estamos lendo e podemos compreender claramente a Igreja do Senhor, conhecer melhor o nosso Pai, o nosso Senhor, nosso Salvador. Que maravilha! Até que aquele dia que o Senhor vem nos buscar, chegue, né? Tá bom? Então, como nós creio que entendemos perfeitamente aqui, essa passagem não vão mais ter aquele problema de ficar. Por que tem dois cálices aqui no livro de Lucas, no livro de Mateus, Marcos, outro lá aparece um cálice só? É porque aqui está falando não só da ceia, mas também da Páscoa. E concluindo, os textos que falam claramente como que é a participação na ceia do Senhor é aquele de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Tá bom? Meu muito obrigado por você que tem me acompanhado, que tem estado comigo nos meus vídeos, que tem buscado a verdade no Senhor. Eu creio que você tem orado e buscado a verdade no Senhor. E então você tem estado com a gente, eu agradeço muito, agradeço de coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida e aí na tua família, nos teus pertences. E como sempre eu digo, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Feito? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.